Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos reunidos neste domingo. E é um domingo muito especial, é um domingo que antecede ao Natal, uma data tão importante para o cristianismo. Na verdade, é para o mundo inteiro. Só Deus para fazer com que o mundo inteiro, nesta época, se volte para aquele que é o Salvador. Aquele que veio ao mundo para realizar uma obra maravilhosa a nosso favor. Que você tenha um Feliz Natal juntamente com a sua família, com todos os seus. É tempo de reencontro. Ainda que por conta disso tudo que está acontecendo no mundo, esse reencontro pode ser até à distância, mas de qualquer maneira uma reaproximação de laços familiares. Tantas pessoas que ao longo do ano inteiro, por diversos motivos, nem se telefonam, nem falam, mas essa é a oportunidade onde o amor de Deus, ele se manifesta no mundo. E nós estamos vivendo isso, nós estamos ultrapassando mais um ano, dentro em pouco, esse ano está se terminando, está se findando, e um novo ano, um novo nascimento, um novo florir. Eu declaro que vai ser um tempo de mudança. Nós estamos caminhando para esse um novo ano de realizações. Esse é o propósito de Deus. Deus não para. Deus é um Deus criativo. Ele criou todas as coisas. Então Deus, ele tem propósitos. Ainda que o mundo esteja tão impactado, as autoridades mundiais, talvez sem entender até agora o que está acontecendo no mundo inteiro, na verdade, muitas coisas ainda por serem definidas, mas uma coisa eu posso garantir, que não saiu do controle do nosso Deus. Ele é Deus que está firmemente ali, assentado naquele seu trono, controlando toda essa situação. Então, mas é evidente que nós não podemos negar a realidade, existe uma realidade. E nós temos de enfrentar essa realidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou, lá em João 16:33, que no mundo nós íamos passar por essas situações, por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, eu já venci o mundo. Ele venceu por ele venceu por mim, ele venceu por você, ele venceu por nós. Lá no Salmos 23, no versículo 4, quando Davi, ele tem uma revelação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com ele, Deus estava com ele, Deus está conosco. É o Deus de eternidade, a eternidade é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será eternamente. Uma forma de vencer o medo é enfrentar o medo. Nós não podemos recuar. O que o inferno quer, o que o mundo quer, é que a igreja recue, que a igreja volte até, mas nós vamos continuar avançando. Na verdade, a autoridade que está estabelecida nessa terra pelo próprio Senhor Jesus Cristo foi a sua igreja, porque ele é o cabeça e nós, como corpo, nós vamos avançar. Nós sabemos, já entendemos, já aprendemos isso, você aprendeu isso aqui, que o medo é um espírito. E esse espírito já foi vencido na cruz do Calvário. Essas coisas todas que estão acontecendo não podem, ainda que nós tenhamos de ter as cautelas devidas, os cuidados devidos, isso é normal, é bom senso, é equilíbrio. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter espírito de ousadia, mas de moderação. O Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de bom senso, sabe, de fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Como eu falei, para vencer, nós temos de enfrentar, encarar as situações. E as coisas naturais, eu gosto sempre de citar isso, elas nos ajudam a entender as coisas espirituais. Quando um navio, um transatlântico, ele vai atravessar um oceano, lá no meio da travessia, ventos se levantam, ondas se levantam, e esse navio, para ele vencer aquelas ondas, e ondas que são cada
vez maiores, impulsionadas pelo vento, em alto mar, e ali ele tem de colocar a proa do navio, a frente do navio, para furar aquela onda. É de frente, nós temos de encarar de frente. Se ele virar de lado, por um bordo ou outro bordo, esse navio ele vai virar, esse navio ele vai a pique. Então é a mesma coisa, nós temos de seguir, não podemos deixar de avançar com a certeza de que pela fé nós vamos vencer todos os obstáculos, a perspectiva de chegar no seu destino. Esse navio não sai de um porto para ir para o outro porto sem a expectativa de chegar naquele outro porto, de destino dele. E nós vamos chegar no destino que Deus já estabeleceu para nós. Deus sempre faz a parte dele. Olha lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 31, diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós temos de nos fortalecer, o nosso homem interior, porque daí, de dentro de nós, é que vem a nossa vitória. A nossa vitória é de dentro para fora. Não é pelas circunstâncias, pelo que nós estamos ouvindo, vendo, tendo esse noticiário, não, é pelo que está dentro de nós. Em Provérbios 24, 10, a palavra nos diz, e é uma coisa tão importante que nós devemos ter em consideração. Se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós fomos salvos para salvar. Nota essa frase, é tão curta, mas tão significativa. O Senhor tem um propósito na minha vida, na tua vida. Nós fomos salvos para também salvar. Não fomos salvos meramente por uma conveniência, uma necessidade pessoal, egoísta, centrado nos nossos próprios interesses. Nós fomos salvos para salvar. E Deus conta com os seus filhos para realizar a obra que ele iniciou. A obra que ele, na verdade, ele já consumou. Mas ele não vai mandar anjos, não. Ele vai contar comigo e contigo para continuação, para anunciar esse evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai as boas novas. Há uma notícia que está agora na nossa boca. Provérbios 24, 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa é uma atividade, essa é uma responsabilidade. Por isso, essa igreja que ela não para, ela tem culto, ainda que limitado, presencial, dentro das normas estabelecidas pelas autoridades, e nós temos de cumprir essas normas das autoridades, mas, e também através desses cultos virtuais, mas não, o importante é que nós temos de continuar a fazer a obra. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa é uma importante declaração, revelação de Deus para mim e para você. Lá em Lamentações 3:21, essa palavra todos nós conhecemos, quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. Troca de pensamentos, sabe? Troca esse pensamento de impossibilidade, de murmuração, pela declaração da palavra de Deus. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que pode nos dar esperança. O mundo, ele vai sempre de ladeira abaixo. O mundo, ele vai cada dia mais, ele vai retrocedendo, ele vai recuando e a igreja vai avançando. É isso que tem de ser o nosso entendimento. Mas pastor, esse ano está essa situação toda, eu não vejo mais nenhuma possibilidade. Olha, o ano 2020 está acabando. Eu não estou vendo uma saída, você pode até declarar isso.
Como será o ano de 2021? Olha o que a palavra nos diz. Como será o que vem? Como será o ano seguinte? Em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem conseguirá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome, ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Seja o que for, nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse amor que foi implantado em nós, foi colocado dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, agora ele está habitando em nós. O Espírito que nos dá essa condição de nós avançarmos, de nós não pararmos. Olha lá no versículo 37, ainda de Romanos 8, em todas estas coisas, porém, olhem, em todas essas coisas, tudo aquilo que eu citei, lá é angústia, é perseguição, é fome, é nudez, eu não sei, Deus está abrindo o leque inteiro de dificuldades, de coisas que você possa dizer, olha, chegou ao limite, não tem... Olha, Deus está dizendo a você em todas essas coisas, porém, tem um porém, aleluia, em todas essas coisas, e a palavra coloca um porém, tem um porém nisso, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor aí, por meio daquele, pela nossa força, pela nossa capacidade? Não, por aquele que nos amou. E nos amou ainda quando nós estávamos perdidos, quando nós não tínhamos nenhum conhecimento, quando nós estávamos entregues. E a palavra nos diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É nesse reino que nós estamos implantados agora, é nesse reino de luz que nós avançamos, independente de qualquer coisa. É tempo de mudança. O ano está terminando. O tempo do homem de calendário, de relógio, esse tempo está terminando, está findando. Nós já estamos caminhando aí para o dia 31 de dezembro, aonde os calendários, aquelas folhinhas que estão lá nas paredes, vão ser arrancadas, trocadas por uma nova, escrito ano de 2021, e começa uma nova contagem. O relógio, à meia-noite, o cronômetro nosso relógio, vai marcar a meia-noite do dia 31, acabou o ano. Esse é o tempo do homem, esse é o tempo Cronos, mas existe um tempo de Deus, e no tempo de Deus, tudo vai ser resolvido. Eu declaro isso para a tua vida. Não vamos nos prender nessa situação da visão do natural. Nós temos de avançar para as coisas espirituais. No tempo e no modo de Deus, Josué orou e o sol parou. Na necessidade que Josué tinha, um homem comum, como eu e você, eu estou querendo dizer a você que o tempo de Deus, ele vai se cumprir na nossa vida, ele já se cumpriu. Na verdade, nós temos de tomar posse agora pela fé daquilo que o Senhor já conquistou por mim, conquistou por você também, conquistou para todos os seus filhos. Da mesma forma, o rei Ezequias orou e o relógio de Acais retrocedeu 10 graus. Ele estava numa situação em que ele se virou para a parede em oração, ele clamou a Deus, e Deus ouviu a oração do rei Ezequias, e ele foi grandemente abençoado. Ele que já estava caminhando para a morte, mas o Senhor deu um novo tempo de vida para ele. Eu quero te animar, nesse ano que vai se iniciar, um novo tempo de vida, é um tempo de avanço. Não para, não vai ficar preocupado com que tudo que está acontecendo, que está sendo anunciado, que ainda vai ser anunciado, mas saiba que o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele te sustenta, ele te dá condições de você avançar. Elias orou, e pela oração daquele homem, durante 3 anos e meio, não choveu
em Israel, quando ele disse, olha, pela minha palavra, segundo a minha palavra, não choverá. Levaram 3 anos e meio, mas ele estava sozinho, ele estava no natural, não, Deus estava com ele, tanto é que quando ele fez essa declaração, logo em seguida Deus disse para ele, vai lá para o ribeiro de Queribe, vai lá que lá você vai ser sustentado, até por corvos ele foi sustentado. Deus é Deus de milagre, é Deus que está mudando essa situação toda. Creia que o socorro do alto, o socorro de Deus, ele está chegando para você. Não te desespera, não fica na expectativa de que mais um ano vai acabar, um novo ano de vitória está por acontecer. Deus atende às nossas orações. Dei alguns exemplos de orações homens comuns, homens normais, e eu creio que você tem muito testemunho também, e nós temos visto isso, quantas respostas de orações nessas dificuldades todas, mas Deus se mostra presente. Deus, ele está ali presente, junto com seus filhos, ele não nos deixa, ele não nos deixará, ele tem um compromisso, o compromisso dele é a sua palavra, que é a verdade. Lá em Filipenses 3,13, você conhece essa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás fica, esquece o ano de 2020, vamos nos esquecer das coisas ruins que aconteceram. Claro que nos marca, claro que nós temos sentimento, não somos robôs, mas nós temos de deixar para trás as coisas que ficam para trás, realmente avançando para aquelas que estão adiante de nós. Paulo não é dizendo que nós temos de ter uma amnésia, de esquecer as coisas, não. O que ele está identificando é que ele tem uma identidade. A identidade dele é que dava a ele essa condição de anunciar, olha, eu vou avançar para frente. Você acha que a vida de Paulo foi tranquila? Você acha que a vida de Paulo, depois de ter sido apedrejado, passar por tanto naufrágio, ser preso, ser considerado até, já morreu, mas olha, Deus estava ali com ele, por isso ele dizia, eu posso deixar essas coisas que para trás, porque eu vou adiante, eu vou avante, eu vou, como eu falei, o exemplo daquele navio, tem de ir avante, é furando onda mesmo, é toda a força, toda a máquina avante, é toda a força caminhando em direção a essa mesma dificuldade que você está enfrentando. Claro que eu não estou dizendo que tudo vai ser um mar de rosas, ondas vão se levantar, ondas têm se levantado, mas o Senhor que está conosco, Deus Todo-Poderoso, Ele nos faz atravessar em todas as situações. Olha o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, por isso, não desanimamos, eu estou dizendo para mim e para você, não desanima, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia, de dia em dia. Por quê? Há um dínamo que está instalado dentro de nós, há uma carga que está instalada dentro de nós, há uma força que está instalada dentro de nós, é o próprio Espírito Santo de Deus que criou todo o universo, ele está agora dentro de nós. Então, por que nós vamos deixar com que o homem exterior ele se corrompa, ele vai se corromper, é natural, depois que o homem se desviou do caminho, se desviou, perdeu o alvo, ele realmente vai acontecer isso, mas independente do que aconteça do lado de fora, nós somos renovados a cada dia no nosso homem interior. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é uma leve e momentânea tribulação, pode acontecer, está acontecendo, mas olha, considera que é leve e momentânea, porque o poder do Deus que habita em nós é muito maior do que toda e qualquer tribulação que possa
está momentaneamente acontecendo. Para nós é um eterno peso de glória acima de toda comparação. Nada pode se comparar. Nada pode se comparar ao amor de Deus. É pelo amor dele que ele nos capacita, nos dá essa autoridade como igreja de nós continuarmos avançando. Olha o que está no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Essas coisas que se veem são coisas naturais. É isso que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Não fica tentando, não fica dando atenção, não fica preso, olhando para baixo. A gente sempre gosta de citar isso. Quem olha para baixo é a galinha que fica ciscando para baixo, tem que ser olhar de águia. Nós temos de subir altas alturas e ali, acima das nuvens, acima das tempestades, nós avançamos. Por isso ele diz, olha, não atentando, não dê atenção, não se fixe nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, vai passar. Esse ano de 2020, ele vai passar. Tem um novo ano que está vindo aí, ano de 2021, é ano de crescimento, é ano de avanço, é ano de realizações que você nunca imaginou antes na sua vida, que você estaria galgando, mas eu estou declarando sobre a tua vida, é tempo de saltar muralhas, aleluia, porque as que se veem, essas coisas são temporais, e as que se não veem, não, essas são eternas, tem coisas que nós não estamos vendo, mas Deus está agindo lá no reino dele, em favor da sua igreja. Nós já estamos nesse reino, é um reino de vitória, um reino que não tem enfermidade, que não tem choro, não tem lágrima. Nós já estamos ali e o Senhor é que cuida de cada um de nós. É uma consciência que nós temos de ter, é a consciência da nova criatura, a consciência da nova criatura. Como eu falei, 2021, de grande crescimento, eu declaro mais uma vez na tua vida, afinal, nós não seremos abençoados, nós já fomos abençoados, por diversos motivos, nós somos filhos de Deus, nós somos nova criatura, avançando para as coisas que estão adiante de nós. Não vamos nos paralisar. Um navio, para ele, como eu estava dando o exemplo do navio, o navio para chegar no porto, do lado de lá, ele não fica preso pelas amarras no porto, ele tem de soltar essas amarras para avançar, para crescer. Temos de continuar avançando, porque é tempo de nós fazermos um balanço. Até as empresas, quando chega assim no final do ano, por uma obrigação até de uma legislação, tem de ter lá os contadores, o pessoal todo levantando inventário do que tem, do que ficou em estoque, do que foi vendido. Faz um inventário da tua vida, conta quantas são as bênçãos que o Senhor já te deu, que o Senhor te deu neste ano, ainda que um ano, como nós já falamos, já comentamos, mas esquecendo dessas coisas que para atrás ficam. Deus é uma rocha, o Senhor Jesus é uma rocha inabalável. Nós estamos firmados nessa rocha. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos afirma lá em Mateus 24, 35. Eu estou falando que essa rocha é a palavra de Deus. Ele é a própria palavra, ele é o verbo. Quando ele diz, passará o céu, estou lendo Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Com que autoridade Jesus fala? Mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a comprovação, é o selo, é a garantia de que ele está conosco. Olha, tudo que está escrito na minha palavra, as promessas todas, são direitos da igreja. Então, por que voltar atrás? Por que fazer um navio dar toda a carga e toda a força a ré? É força avante, nós vamos avançar, sigo para o alvo. Cuidado com as vozes desse mundo. Há muito tipo de vozes no mundo.
nenhuma delas sem sentido. Todas têm um sentido. As vozes todas que se ouvem têm um determinado sentido. Ou sentido de botar para baixo, ou sentido de botar para cima. Ouça a voz daquele que te bota para cima. Não te deixa influenciar, sabe? Impregnar por palavras que venham a te julgar para baixo. Porque, como eu falei, tem muitas vozes aí em volta. Temos de discernir, temos de aprimorar o nosso ouvido interior, nosso ouvido espiritual, para nós ouvirmos a voz de Deus. Olha o que aconteceu, vamos lá, na Antiga Aliança, no Números 13, 32, uma palavra que vocês também conhecem. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Vocês lembram dessa passagem? Quando quando Moisés mandou que os espias fossem já olhar a terra que já era deles, já era direito, Deus já tinha liberado a terra prometida. Mas aqueles espias, eles voltaram com o seguinte relatório, e diz assim no Números 13, 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, isso é, eles abriram a boca, emitiram uma voz, dizendo o seguinte, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E olha no versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, olha só, eles se viram com os próprios olhos, pela influência daquilo que eles tinham visto naquela terra, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Está dizendo o seguinte, olha, para nós mesmos, nós nos vimos pequenininho como gafanhoto, e assim também éramos para os adversários, para aqueles que estavam na terra prometida, pela influência, pela palavra. E olha o que está em Números 14, 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha como é que uma palavra, um relatório que foi liberado, dizendo, olha, não entra naquela terra não, só tem gigante, e nós nos vimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, nós não temos nenhuma condição de conquistar, mas eu quero garantir a você, se o Senhor mandou você entrar, entra, porque tiveram dois deles, Josué e Caleb, que voltaram com relatório de vitória. Foram os dois únicos, e esses venceram, esses permaneceram, esses prevaleceram. Não te deixa influenciar por todas essas coisas que estão acontecendo, mas te firma sobre a palavra de Deus. É por essa palavra que nós vamos alcançar a nossa vitória. Que você fique nessa noite com essa certeza de que Deus está cuidando da sua igreja. Mais uma vez, eu desejo a cada um de vocês um Feliz Natal e um próspero ano de 2021. Não próspero por um desejo meu pessoal, e esse é o meu desejo realmente, mas naquela certeza que tem de estar implantada dentro de nós, nos nossos corações, de que nós vamos avançar. Que Deus abençoe. Até a próxima.